Boa tarde, pessoal. Retornando ao vivo no nosso Arduino Day. Agora, para a última atividade do dia, nós vamos ter agora uma live com colegas, ex-alunos, professores, alunos. Então, uma live bem variada aqui, para conversar sobre Arduino e sobre oportunidades e perspectivas no mercado de trabalho, enfim, sobre Arduino, sobre microcontroladores em geral. Presentes aqui na live. Vou começar com nossos embaixadores, que estão no outro lado do mundo. Vamos ver por ordem alfabética quem vem primeiro. Felipe Landerdal Albânio foi nosso aluno, fez o curso técnico em integrado na eletrotécnica, né? Vocês podem falar um pouco sobre o currículo dele, sobre onde trabalhou e tal. E hoje está na Europa trabalhando numa grande empresa. Depois eles quiserem comentar um pouco sobre essa empresa. Depois o Matheus Fernandes Gonçalves, o primeiro aluno formado no curso superior de Tecnologia de Eletrônica e Eletrônica Industrial aqui do CETISM. Também se formou e já conseguiu o trampo na Europa. E está trabalhando nessa área aqui que nós estamos conversando o dia inteiro. E o Ricardo Nunes Marquesan também foi nosso aluno no integrado, eletrotécnica, engenheiro eletricista, etc. Nós temos também aqui o Guilherme Olveg, nosso colega, também fez o técnico em eletrotécnica e engenharia elétrica também, né? Foi professor de CETISM substituto e hoje é nosso colega. Depois eles podem comentar um pouco mais também. Marcelo Bach, que eu nem sei qual é a sua formação, não sei qual dos engenharias que tu faz, mas aí tu pode comentar conosco aí depois. A gente passa a palavra para todos ali. Pela ordem, quem está aí? Fernando Mariano Bayer, nosso colega, engenheiro o quê? Mecânico? Engenheiro mecânico. Complementando a primeira fila, pelo menos os que estão aparecendo aqui para mim, o Diego Carrilho, nosso braço direito aqui na equipe, fez o técnico em automação e o técnico em eletrônica aqui no CETISM, né? Além de curso superior em física. Quem nós estamos aqui na segunda linha, quem está faltando? Geise, fez o técnico em eletrotécnica e o em eletrônica e está terminando o engenharia de controle e automação. E deveria estar no avião indo para a Europa se não fosse a pandemia, né? Para fazer estágio na Alemanha. Infelizmente foi remarcado o início do estágio dela aqui. Devia estar voltando já. Não vamos entrar nesses detalhes, né? Foi retardado diversas vezes em função da pandemia. Leozinho fez automação conosco, né, Leozinho? E agora está fazendo engenharia de controle e automação. O João Pedro Cipriani, eu não sei se foi nosso aluno, chegou a ser nosso aluno? Se foi, não foi meu aluno. Fiz eletrotécnica no CETISM e depois engenharia. Ali no CT. Então engenharia eletrotécnica dos anos que eu estava afastado do doutorado, porque não foi meu aluno. A Fernanda está fazendo técnica em informática no CETISM. O César fez... Quantos cursos técnicos, César? Fez automação, eletrônica, informática e também tecnólogo em informática. Não sei qual o nome certo do curso. Então. Beleza, pessoal? Então, assim, a ideia hoje... O Lima! Como é que eu esqueci o Lima, porra? É isso, né? Lima que tá fazendo... Tá terminando agora, né? O curso superior de eletrônica industrial também. É nosso colega. Escola pode ter uma trajetória bem interessante profissional.
Então, pessoal, a ideia é nós reunirmos colegas que estão estudando ainda, que estão no mercado de trabalho, enfim, para nós conversarmos sobre Arduino, sobre microcontroladores, sobre a importância do estudo dessa área, da formação profissional, das oportunidades de emprego que podem surgir nessa área, e etc. Ou até a oportunidade de pós-graduação, mestrado, doutorado, também utilizando microcontroladores, né? Então, assim, quem quer começar a falar e se apresentar aí? Ninguém? Senão eu vou chamar um por um. Hein? Todo mundo com o microfone desligado, né? Aí é brabo, né? Quem começa? Tá todo mundo animado antes de começar a live, agora tá todo mundo show. Bom, se alguém tem que começar, vou eu, então. Tá, beleza. Obrigado, Ricardo. Quando tu falou agora, eu percebi, eu me formei comecei, digamos, a trajetória profissional como técnico em eletrotécnica, integrado ao ensino médio. Eu fui colega do Felipe da Geise, nós fomos colegas. Depois disso, eu fui para engenharia elétrica, progressão natural, digamos assim. E aí me formei, trabalhei um ano, acho, por aí, um ano e meio no Brasil. Por vai e vem, eu vim para a Europa e agora eu estou há 2 anos aqui já trabalhando. Na verdade, por vai e vem não, por causa do Felipe, mas essa é outra história. O técnico é uma formação, não digo genérica, mas digo ampla. Então, tu tem, pelo menos na nossa época tu tinha um pouco de eletrônica e tu tinha um pouco de eletrotécnica. Então, tu sabe, tu aprende de tudo. Na engenharia, basicamente, mesma ideia de currículo, é amplo também. E eu acabo hoje trabalhando numa área que eu não aprendi muito na engenharia. Eu posso dizer que eu sou autodidata. Eu tive aulas, mas eu sabia um pouco mais antes. Que é basicamente programação e programação com microcontrolador. E isso eu comecei desde quando a gente estava no colégio, quando o Felipe era monitor. E aí agora eu passo a bola para frente. Aproveitando então que o Ricardo começou, então, eu e o Ricardo Geis, a gente fez o integrado em eletrotécnica de 2008 a 2010, né? E daí 2011 foi o estágio, acho. Daí foi quando acho que todo mundo aqui começou engenharia também, só cada um foi com uma engenharia diferente. Eu fiz... a Geis começou... a Geis ainda fez os técnicos, né, Geis? Isso aí. Vou deixar para ela. Eu fiz a engenharia de computação, então, no caso, eu já vi um pouco mais dessa parte de programação embarcada, né? Diferente um pouco da elétrica, que já estava um pouco mais para a área de potência, assim. Mas, comentando como o Ricardo falou ali, a gente começou com essa parte de programação embarcados lá no colégio técnico, mas eu vejo que o que a gente viu na época já é bem diferente do que a gurizada tem acesso hoje em dia, né? Que a gente pegou basicamente todo esse início do Arduino aí depois que a gente já estava saindo do CETIS. Então, na nossa época lá, eu lembro das primeiras aulas com saúde de microcontrolador, era bem mais difícil, assim, né, de tu fazer as coisas funcionar comparado com hoje e a praticidade e o gosto que dá de ver rapidinho tu montar uma coisa ali com o Arduino e sair funcionando. Mas aí, bom, desde então me formei em engenharia de computação em 2008 e daí vim para a Europa. Fiquei 6 meses na Alemanha e agora eu fiz 2 anos e meio que eu estou na Bélgica. Trabalho junto com o Ricardo e o Matheus, aqui que está na live também. A gente trabalha na empresa aqui e daí nossa empresa é bem focada nessa parte de IoT e eletrônica embarcada. Vou pegar, então, seguir já que o pessoal da Bélgica está falando, né? Então vou seguir. Eu não fiz curso técnico no CETISM, eu fiz em Porto Alegre, que é de onde eu sou. Eu fiz técnico em informática, trabalhei 2 anos com TI, suporte, que englobava também desenvolver scripts em Python e Shell Script para
servidores em Linux. Depois, em 2017, eu entrei no curso de eletrônica industrial. 2020 eu fui pro Instituto, fiz estágio no Instituto Fraunhofer, em Dresden, na Alemanha. Aí lá eu tive contato com o Leandro me indicou pro Felipe, e por causa do Felipe também eu vim pra Bélgica. O Felipe me indicou aqui, e teve todo um processo seletivo e tal, mas foi bem, facilita muito a indicação, então recomendo bastante que vocês, quem tiver oportunidade de fazer estágio fora e tal, e ter contato com pessoas na Europa, se é isso que vocês almejam, acho que ajuda bastante. O curso de eletrônica industrial teve bastante foco, várias cadeiras em microcontroladores, mas não... Tinha um pouco de Arduino, mas as cadeiras de microcontroladores eram mais focadas em plataformas da Texas, mas o conteúdo digamos, eu diria que é até mais difícil do que programar em Arduino, então tu acaba conseguindo transferir o conhecimento tranquilamente, né, porque é um grau de dificuldade muito maior. E também na iniciação científica, fiz iniciação científica no GPOC, trabalhei com plataformas mais antigas da Texas ainda, que não tinham essas bibliotecas que encapsulam muitas das funções de baixo nível, às vezes, que a gente tem para as plataformas mais novas da Texas, para Arduino, tem que mexer direto em registrador e escovar bit mesmo, é bem ótimo para o aprendizado, acho que é perfeito para quem quer entrar nessa área. Então, mas eu acho assim, trabalhem com Arduino, quem almeja essa área, mas também foquem em não tenho medo de chegar com baixo e fazer alguma coisa quebrar, eu acho que é muito importante, faz parte do aprendizado. E que nem o Ricardo, trabalho também com o Ricardo e com o Felipe em desenvolvimento de software. E realmente a empresa aqui é bem focada na internet das coisas e eletrônica embarcada, então está bem alinhado com o que foi visto aí na minha trajetória acadêmica. Isso aí, vou passar a bola também. Obrigado. Obrigado, Matheus. Quem assume agora aí? Acho que eu vou continuar aqui como foi a ordem, né? Então, sou Marcelo Bach, de Araújo. Eu, infelizmente, não me formei em nenhum técnico, eu não sou técnico em nada, então eu entrei na faculdade de engenharia elétrica ali em 2014, então para mim era tudo novo, tudo algoritmo, controlador, eu não entendia bolhufas disso, mas acredito que eu aprendi bastante. Eu também fiz a iniciação científica no grupo de eletrônica e potência, e também fui um dos que fui para o Instituto Fraunhofer, lá na Alemanha, como uns quantos aqui, né? E também eu fiz o mestrado ali na Universidade Federal de Santa Maria, também na pós-graduação em eletrônica de potência, e agora estou iniciando meu doutorado. E também eu sou o presidente do I3E, do ramo estudantil I3E. Eu passo a bola aí para quem quiser ir. Guilherme. Smotak. Sou o Guilherme Roveg, então fiz técnico em eletrotécnica, ali, que nem os guris fizeram integrado, no CETISM, né? Primeiro contato com embarcados, acho que foi ali. Depois no estágio, quando a gente fez estágio, trabalhei bastante com embarcados do técnico. Voltei para engenharia elétrica, né? E aí segui trabalhando com o pessoal do CETISM ali, sempre com embarcados. O Arduino meio que... Comecei lá com o Pique, né? Mas daí o Arduino meio que sempre chamou os olhos, encantava, né? Porque era sempre aquela coisa que eu consegui fazer em 15 minutos, mostrar para alguém um motorzinho funcionar, ou um circuitinho simples funcionar, coisa que levaria uma semana de estudo, 2 semanas de estudo com uma plataforma de mais baixo nível. Acho que as maiores vantagens do Arduino é essa aí, a praticidade e a rapidez de implementação. Seguindo, fiz engenharia elétrica, mestrado em engenharia elétrica, agora estou concluindo doutorado em engenharia elétrica também. E trabalhei com embarcado sempre, uma coisa que vive e mexe, então a gente está voltando, sempre indo e voltando, trabalhando com isso, né? Bem interessante. E eu sou servidor da universidade agora, então agradeço o convite. E sempre como eu falei com o pessoal, é interessante esse tipo de evento, porque quando eu era fazer técnico, foi muito importante para mim os eventos que eu participava, porque às vezes o aluno não tem contato, né, com a tecnologia, não sabe o que é, ou não conhece os grupos, né? Então, quando ele vê um evento, aprende a tecnologia, vê como é que é, desperta o interesse dele seguir estudando, e se criar algum grupo e ir atrás, né? Que sempre foi, acho que para mim, pelo menos, mudou toda a minha trajetória acadêmica.
E só passo para o pessoal. Obrigado. Beleza. Quem vai assumir agora a palavra? Fernando, estás aí? Opa, eu? Eu, só para me apresentar, deixa eu abrir a câmera aqui também. Deixa eu ver se eu estou apresentável. Tô. Então, eu sou colega do Saul, né, aqui no CETISM, e eu sou, na verdade, eu sou técnico mecânico também. Eu também me formei no integrado, só que em 1900 e bastante tempo, né? Depois fiz engenharia mecânica, mas sempre tive um pé, eu sou um engenheiro mecânico meio híbrido, né? Sempre tive um pé na eletrônica, na elétrica, né? E fui professor dessa boa parte dessa turma que eu tô vendo na cara aí, as carinhas ali. Eu posso puxar um assunto aqui? Sim. Uma curiosidade? Já para. Ah, não, falta a Jace se apresentar ainda. Ah, tem bastante. Mas assim, o pessoal que está trabalhando fora, já que é o assunto aqui, puxando o assunto do. O que vocês fazem exatamente? Eu estou trabalhando em tal lugar, eu estou trabalhando. O que. Mas, não, falando sério, assim, o que é o dia a dia de vocês no mercado de trabalho, assim? It's classified. Fique à vontade, tá ligado? Podemos responder então? Assim, vocês entregam um produto para vocês desenvolvem software, vocês participam do desenvolvimento do produto, vocês entenderam? Eu acredito que todo mundo que está ouvindo está com essa dúvida, né? Ah, o cara trabalha lá, mas o que ele faz no dia a dia dele, né? Eu posso dar um overview da empresa, daí, um geral da empresa, e o pessoal depois comenta mais na área deles. Assim. Mas, puxa o slide. Oi? Puxa o slide corporativo já. Ele já trouxe, já foi preparado para não dar nenhum advogado bater na porta aqui. Eu consegui com o chefe antes do que eu podia falar. A gente trabalha então na Corvo, né? A Corvo é uma empresa bem grande, ela tem mais de 10 mil engenheiros funcionários, e ela está espalhada em vários países, né? Ela é bem forte na área, na verdade, de RF, ela também faz bastante coisa para o exército americano na área de GSM, torre de celular 5G também. Mas essa é a parte que ela é mais forte, mas ela é bem, digamos, grande em outras áreas, diversa, né? E daí a nossa unidade aqui é que eles chamam de Low Power Wireless Communication System. Basicamente, a gente desenvolve Systems on Chips, SOCs, né? Para comunicação Bluetooth e Zigbee. E daí a gente não faz produto final, a gente desenvolve os chips, desde a parte de fazer a prototipagem ali numa FPGA para fazer funcionar, até ter o chip pronto ali num silício dedicado, né, um ASIC lá. E daí tem toda a nossa unidade de software para fazer o chip funcionar, né? Seria semelhante aí, digamos, a uma empresa que faz aí, por exemplo, uma Atmel, faz seria mais próximo assim do Nord da vida. Como o Roveg falou, a Texas, acho que foi o Roveg que falou do Code Composer antes, a gente é competidor da Texas em algum nível. Não direto em Power Electronics, seria o GPOC, mas em área Bluetooth, comunicação. Aí eu entrei na empresa como sendo engenheiro de software embarcado, então a gente dá o suporte para os nossos clientes são outras empresas que daí vão desenvolver o produto final. Temos muitos clientes dos Estados Unidos, principalmente na área de controle remoto, principalmente esses novos controles remotos que são Bluetooth ou Zigbee. Então tem muito cliente lá que faz para televisão, para tipo, esses aparelhinhos tipo da NET e tudo mais, e daí usa o nosso chip. E daí é um chip ali que faz toda a programação, porque ele, né, é um microcontrolador junto. E daí eu trabalhei nessa área, então, e bem direcionado a cliente, assim. Agora eu troquei e eu estou na área de desenvolvimento digital. Então eu estou junto com a equipe que desenvolve os próximos chips, no caso. Desenvolver o silício em si. Acho que os guris aí podem comentar o que eles fazem também. Eu e o Matheus, a gente trabalha... Bom, a gente é colega direto. A gente trabalha
no hardware, basicamente. Nosso time é chamado Apps Hardware. É uma aplicação de hardware. O core da empresa é vender o chip. Aí tem a parte que o Felipe trabalhava, que é basicamente fazer o stack e vender e dar suporte ao software. Só que para isso tu precisa das plataformas, das placas de desenvolvimento. Placa de teste, placa de caracterização, etc. Eu e o Matheus trabalhamos nessa área. Então, fazer o software, se precisa para essas placas de desenvolvimento, fazer software de teste. Então, tu faz essa placa, aí tu produz a placa, tu precisa testar essa placa. E aí, então, a gente faz basicamente isso. Eu acho que o Ricardo resumiu bem, hein? Eu, mais especificamente, a gente é colega do mesmo time, eu fui contratado, apesar de eu fazer um pouco de tudo, porque eu sou literalmente software engineer, então eu pego embarcado, pego um pouco de tudo que tem ali do nosso time de hardware para fazer, eu acabo fazendo o que o pessoal julga que eu posso fazer, que eu tô pouco tempo na empresa, né? Então tem muito conhecimento, absorção de conhecimento, né, no começo. Mas eu acho que já tá legal nesse sentido. Eu fui contratado para trabalhar na parte de testes, então é que nem o Ricardo falou, a gente desenvolve as plataformas de desenvolvimento, plataforma de teste, e essas placas têm que ser testadas. Então a ideia é desenvolver rotinas de teste, e todo o setup que envolve teste, inclusive o software, e também a hardware. Então, nessa área que eu me foco mais, que seria oficialmente minha área, mas eu acabo trabalhando em tudo que diz respeito ao software do grupo. O Ricardo também, acho que acaba também fazendo um pouco de tudo do grupo ali, da parte de software, apesar dele ser, acho que o título dele é Embedded Software Engineer. Eu não sou Embedded Software Engineer, mas eu também trabalho com embarcado, então acaba tudo... eu esqueci de uma parte, e depois eu paro de falar, porque tem um monte de gente para se introduzir, ou se falar sobre. Mas o meu título, o meu ownership, porque a gente separa assim por projeto, cada projeto tem um dono, alguém que gerencia o projeto. Eu gerencio ou sou responsável pelo projeto do programador. Então, a gente fabrica esses chips e põe na placa. Só que tem que programar isso na linha de produção. E aí, como que tu faz isso? Você não vai pegar o bootloader, por exemplo, do Arduino, ele é maravilhoso para desenvolvimento, mas para produção ele é lerdo. E aí tu precisa, como é que tu programa o bootloader em primeiro lugar? Aí que o meu projeto, digamos assim, não o meu, mas entra em como uma solução para um programador em linha de produção. Então, o objetivo daí é programar rápido. Falando de ownership, o meu ownership seria, por exemplo, desenvolver plataformas de testes para algum deliverable específico. A gente chama de deliverable, às vezes é uma placa, pode ser um chip, geralmente é uma placa, o deliverable. E, bom, tem que desenvolver todo o sistema para testar essa placa, testar se não tem nada soldado errado, testar todas as GPIOs, ver se está tudo funcionando, fazer validação RF, no caso seria verificar se a parte de rádio tá, ou Bluetooth, Zigbee, etc, tá com o desempenho esperado para aquele chip. Então, beleza. Basicamente seria isso. Responderam. Beleza. Prosseguindo aqui, Lima. Câmera desligada aí, mas tá por aí, Lima? Fala, cara. Beleza? Beleza. Conta pra nós a tua trajetória aí, que eu sei que é bem rica aí, né? Cara, eu sou formado em mecânica. O Bayer falou em 1900 antigamente, eu acho que sou um pouco antes. E trabalhei com eletrônica, sou autodidata, e aí por isso eu vim fazer o curso superior de eletrônica, sendo colega do Matheus, inclusive. E essa parte de programação eu já fazia bem antes, nós estávamos conversando antes sobre MSX, QBasic, né? E hoje está muito fácil, cara, para fazer as coisas, está muito, 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 muito fácil. Antigamente a gente tinha que escovar byte, como o Matheus falou, era mais complicado. E não tem muito mais do que isso. E aí tem semanas que eu passo 2, 3 dias direto, programando, mexendo com eletrônica, sem dormir. Então isso aí é uma cachaça. É muito interessante isso aí. Para quem gosta, depois de entrar nessa vida, é difícil sair. Não tem muito mais do que isso, não. E sou servidor também, lotado no CETISM. Nós somos uma grande família, né? Exatamente.
Vamos na sequência aqui, então, a Geise. Tudo bom? Oi, eu sou a Geise. Eu fiz o técnico em eletrotécnica integrado ao ensino médio, junto com o Felipe e o Ricardo, como eles mencionaram. Depois, em 2011, eu entrei no curso técnico em eletrônica e trabalhei depois do curso técnico em eletrônica por um tempo, e aí, em 2014, eu entrei na engenharia de controle de automação, que é a que eu estou terminando este ano. Se a pandemia deixar, né? Tá complicado. É. Quase um ano de atraso nessa estágio em função da pandemia, né? Mas, vai dar. Legal. Deixa eu ver. Eu tô indo na sequência aqui do que está aparecendo na minha tela, não do que está aparecendo na live, mas tudo bem, vamos lá. João Pedro Cipriani. Como vai, senhor? Opa, tudo bem? Beleza. Beleza. Bem, eu fiz o técnico integrado em eletrotécnica, que nem o resto do pessoal aqui, vários, pelo menos, em 2012, 2014, depois engenharia elétrica no CT. Eu também fiz o estágio na Fraunhofer, que nem tem vários aqui, e agora eu estou fazendo um mestrado no PPE, trabalhando ali no laboratório do CETISM, o GSEC. Daí a primeira experiência que eu tive com Arduino, essas coisas, foi lá em 2014, para Gaudério Botos, foi fazendo seguidor de linha com o Bayer, inclusive, que eu não sabia nada. E eu lembro que a gente tinha até uma proposta de fazer um controlador PID na época, e daí eu sei que depois o Bayer me explicou. Quando eu fui lá no código, mesmo que eu fiz um de esterese, eu tô bem satisfeito. E daí depois que foi avançando para botar as outras coisas, que ele disse que não era aquilo ali não. Daí depois eu usei Arduino e microcontrolador na graduação, principalmente para fazer eletrônica de potência, que é o que eu estou trabalhando agora no mestrado. Daí é só gerar um PWM, não tem muito esquema. É gerar o PWM e às vezes gerar um PWM mais esperto. Tem que mexer um pouco mais em registradores, essas coisas. O Arduino, às vezes, tu vai um pouco mais para o lado de aprender como funcionam os registradores deles e tal. Tu consegue fazer bem mais coisa do que só as bibliotecas prontas, né? Ele surpreende um pouco. Você tem que avançar, às vezes, para os vermelhinhos, lá da Texas e coisa. É isso. Beleza, maravilha. E aí, Leozinho, como é que tá a vida? E aí, beleza? Beleza. Meu nome é Leonardo, sou membro da equipe Nightwind. Eu fiz o técnico em automação subsequente no CETISM. Atualmente eu faço engenharia de controle e automação. E é isso aí. Estamos aí. Comecei a trabalhar com Arduino mesmo quando eu entrei para o grupo. Na verdade, eu já tinha uma noção, algumas ideias. Daí, o professor Saul, ele sempre dá bastante liberdade para a gente. E também auxilia bastante a gente trabalhando com Arduino e tal. Também na graduação, eu já estou vendo bastante Arduino. Por exemplo, o professor Robson estava aí de manhã. Eu fiz uma disciplina com ele esse semestre, de controladores para automação, foi inteira programando o Arduino. Beleza. Mas o que fez tu trocar de curso? Foi tipo, a tua experiência no mercado de trabalho e tal? Porque eu sei que tu trocou então, antes eu fazia engenharia de telecomunicações antes, já troquei vai fazer 2 semestres já. E eu comecei um estágio, né? Tipo, eu ia trabalhar meio que com redes industriais e tal. Aí, dentro do estágio, tipo, eu descobri que na indústria era outra coisa, né? Não era nada que eu estava pensando durante a graduação. E eu comecei a trabalhar com praticamente só automação industrial mais. E eu gostei muito dessa área. Tipo, realmente é aquilo ali que eu quero continuar trabalhando. Daí eu troquei de curso. Massa. Obrigado, Leozinho. Marcelo, tudo bom? Eu não conhecia muito da tua história, foi bom ouvir, mas se quiser dar mais detalhes ali, inclusive comentar se microcontroladores estão envolvidos, inclusive, no teu trabalho de mestrado, de doutorado, podia comentar. Oi, tudo bem? Eu esqueci de falar dessa parte, né? O primeiro contato que tive com o Arduino foi ali
logo no começo da faculdade, não lembro quando, que tiveram aqueles mini cursos organizados pelo PET da Engenharia Elétrica. Então, eu não sabia direito o que era, mas eu fui e me inscrevi. E foi muito útil, até porque, normalmente, na Engenharia Elétrica sempre tem uma matéria ou outra que utiliza do Arduino, né, até para fazer os projetinhos. Eu acho que foi uma entrada para mim, assim, para conhecer os microcontroladores, que hoje agora eu trabalho com os DSPs da Texas, né. Então, foi bem importante, assim, para mim, como essa entrada aí para o mundo. Hoje eu utilizo os DSPs, né, para fazer basicamente controladores, fazer as leis de controle. Massa. Fernanda. Oi. Eu sou aluna do técnico em informática para internet integrada ao ensino médio. E é basicamente isso, não tenho tanta coisa para falar quanto as outras pessoas. Eu nunca tive Arduino, nem microcontroladores, nem embarcados, nem nada no curso. Mas eu divido a casa com o professor Saul. Daí a gente começa a absorver umas coisas, né? Então, aí que eu aprendi Arduino e também em alguns projetos que eu participo agora. Inclusive inventou algumas besteirinhas com Python, né? Quando tava com TED e tal, né? Não foi? O joguinho do dinossauro lá. Eu usei um Arduino com sensor de luminosidade para captar a tela do computador e aí manda para um código em Python que aperta o espaço. E daí joga o joguinho do dinossauro automático, porque eu tava sem internet um dia. E tava cansado de perder no joguinho. Também, mas essa parte não é importante, ok? Certo. Maravilha. Quem que eu não chamei ainda? César, né? O último da fileira aqui. Cadê o César? Tá cuidando? Oi. Ah, tá aí. Beleza. Só tem a questão da webcam que não dá para ligar agora por causa do streaming. Ah, né? sim, se ligar a webcam cai a transmissão. Esse é um problema que nós identificamos aí, que o César identificou para nós ontem. Mas basicamente eu fiz o técnico em informática no Colégio Politécnico, fiz eletrônica, que é um técnico também no CETISM, e fiz o técnico em automação industrial também e concluí a graduação em sistemas para a internet, que é do Politécnico. Então eu tinha bastante curiosidade, experimentava de tudo um pouco, mas de forma aprofundada, né? Hoje em dia eu conseguiria atuar em qualquer área se eu me dedicasse um tempo para retomar qualquer coisa. Mas, a princípio, hoje em dia eu prefiro o desenvolvimento de software para a internet, para dispositivos móveis, construir aplicativos nativos e trabalhar também com audiovisual, enfim. Quando chegasse a dar curso de Arduino também, né? Sim, eu ministrei 2 minicursos em eventos da UFC, em um evento da Nightwing, em um simpósio acadêmico e semana acadêmica da minha graduação lá. Eu ensinei um pouco de eletrônica para o pessoal, ensinei Arduino, já que a graduação lá em Sistemas para a Internet foca muito na programação, então eles não tinham nenhuma base de eletricidade, nem nada, né? Eu ensinei essas bases e a gurizada gostou até de trabalhar com o Arduino. Beleza, maravilha. Não tem como não gostar de Arduino, né, bicho? Tá, é uma maravilha. Pessoal, feita a apresentação de todo mundo, nós podemos, eu acho que agora, começar a conversar sobre, embora nas próprias apresentações já foi feita uma introdução dos assuntos ali e tal, né? Mas, assim, o objetivo, né, de trazer o pessoal que está no mercado de trabalho, então, justamente é incentivar quem está chegando a vir para essa área, né? A perceber a importância que é o estudo de microcontroladores em geral e do Arduino em particular na formação profissional. Então, assim, como é que a gente podia iniciar o briefing aqui para não ficar todo mundo se olhando assim? Pode fazer. Tipo assim, como o pessoal pode perceber, muitos não estão trabalhando hoje com Arduino, mas a formação em Arduino pode ser considerada importante para chegar onde chegaram, não é isso?
a questão de aprender a lógica da programação, etc. Quem foi que abriu o microfone para falar? Fique à vontade. Como a maioria já comentou também, né, tipo, que o Arduino é uma praticidade muito grande em fazer uma coisa funcionar rápido, né, e daí isso aí às vezes não é só pelo fato de tu fazer uma coisa mais rápido, mas talvez muitas outras pessoas desistiriam no processo de ligar um microcontrolador numa protoboard, colocar todos os componentes necessários, aí fazer a programação, ligar num display, fazer a biblioteca do display e tal. Então, de repente, muitas pessoas hoje que trabalham com eletrônica, com embarcados, teriam uma chance de que elas não estariam fazendo isso hoje, ou teriam desistido se não tivesse o Arduino com uma plataforma ali para, nesses primeiros passos, nesse primeiro contato que tu tem com o embarcado, e tu já conseguir ver um resultado positivo ali, aquilo traz uma satisfação pessoal ali, bem interessante. Eu acho que um outro ponto que é importante levantar, quem fala, o Arduino não serve para a indústria, mas esse não é o propósito do Arduino. Ele é ou para fins didáticos, ou para tu provar um conceito. Por exemplo, tu está começando um protótipo, algo do gênero, algo que tu não sabe se talvez seja a aplicação final, e tu utiliza como prova de conceito. Então, tu não vai pegar e tu vai usar a plataforma específica que vai ser utilizada como produto final. Tu vai utilizar o Arduino, às vezes, para provar um conceito, um protótipo inicial. E eu acho que esse seria uma boa aplicação para o Arduino antes de tu partir para o produto final. Fora custo e facilidade de aquisição, né? Pô, vai comprar um VSP da Texas aí com custo e vai o cara começar. Claro, o cara tem um canhão para resolver muita coisa, né? Mas tem outras plataformas Arduino muito em conta e que é fácil adquirir, né? Eu trabalhei bastante com aquele Mega, o 2560 lá. A Texas, a gente desenvolveu todo um sistema de sensoramento para o BAGE, para o bombagem, né? Veículo, off-road. A gente fez sensor de nível, de combustível, sensor de velocidade, o RE para mandar um datalog, mandava as informações para os boxes, um display no volante para o piloto ver as medições em tempo real, e tudo com 2560. E, pô, supriu muito bem a necessidade, ficar balançando lá, subir a morro, descer a morro, quebrar a torre, fazer tudo e show de bola, né? Por um preço muito bom, né? Então, é muito versátil, né? Versatilidade é show de bola e isso encanta, né? O cara que está começando, que pode desenvolver uma coisa, adquirir fácil e começar a estudar e já rapidinho ter uma coisa funcionando, motiva muito. E o interessante é que pelas facilidades que ele oferece, tu acaba não saindo do foco do algoritmo da coisa. Tu tem uma ideia, né? E aí se tu ficar preso em problemas com código, o teu algoritmo acaba indo para o espaço. E com as facilidades, o algoritmo está na cabeça, tu está executando a coisa direto. E hoje tem uma escalabilidade boa, porque tu começa com um Arduino Mini ali, assim, um minizinho, um Uno, né, e hoje, se tu quiser subir um pouco, a mesma plataforma ali, tu vai para um STM32, tu vai para um ESP, né, tudo no mesmo ecossistema, né, na mesma estrutura, né, então ele te dá essa flexibilidade. Né? E a facilidade de ficar acoplando coisas, né? Compra um shield ali de internet, acopla a internet à plaquinha. Compra um Wi-Fi, acopla o Wi-Fi. Pô, isso é maravilhoso, né? Quando a gente trabalhava isso, quando a gente começou com embarcados lá, isso nem existia, né? A gente adquiriu um módulo Wi-Fi, um Zigbee lá, pô, era 15 dias para fazer funcionar o Zigbee, né? Para conectar tudo, estudar a biblioteca, escovar um Mood 20, fazer funcionar em mundo sinal, testa coisa. E, isso é muito massa, né? Isso aí é imbatível, né? Esse ponto. Pode ir, Fê, tá com a mão levantada. Não, eu queria falar sobre isso dele ser acessível, tem o preço que é bem mais acessível, que já foi comentado, e também é mais fácil a plaquinha e acoplar coisas. Também tem a parte dele ser código aberto e ter muita biblioteca pronta e muito projeto pronto, até no site do Arduino. A gente falou sobre isso na live que teve no Instagram, eu acho, se não me engano, que
no site do Arduino eles têm até um Project Hub que, assim, a maioria das ideias que a gente coloca ali e vai ter alguém que vai ter feito já com Arduino. E mesmo que não tiver, vai ter alguma coisa parecida, assim. E daí isso é muito bom para a pessoa que não estuda isso na graduação e coisa, e tá meio que aprendendo sozinho. Tipo, quando eu fiz aquele joguinho ali, eu peguei muito do que tinha na internet, né? Então isso é muito bom também. Sim, como é que eu vou dizer? É um ecossistema, como foi falado, muito grande. Tem, tipo, o Arduino, ele une, digamos, todas as tribos. Mesmo o próprio evento de hoje tá rolando nos 5 continentes, né? Mais de 360 eventos simultâneos, demonstrando o poder do Arduino. Então, não é um produto de nicho, né? Não é um produto exclusivo para engenheiros que fazem desenvolvimento de produtos ou para trabalho na pós-graduação, como outras plataformas são. O Arduino, desde o hobbyista lá que está aprendendo por conta até um doutorado, a gente vê utilizando, né? Entendeu? Então, isso que é o que eu acho interessante. E isso faz com que surjam mais códigos, surjam mais placas, mais periféricos, o preço despenque, né? Então, mesmo o Brasil sendo um país fechado para o comércio, assim, relativamente fechado para o comércio, a gente consegue materiais a um custo bem bom, bem comparado com outros micros, obviamente, né? Então, tipo, eu me lembro um dia que nós estávamos na aula lá, o Luiz chegou com um pacote, assim, com uns 40 sensores. Ele pagou, tipo, menos de R$100 para aqueles 40 sensores, tá? E só que vieram só sensores, e a gente tinha que, alguns ele não sabia nem o que era o sensor. Isso aqui, sei lá, se é de nível, será que é infravermelho, será que não sei o que, aí nós ficamos... Mas assim, tipo, tu compra de pá as coisas, né? É muito legal, assim. A própria placa de desenvolvimento que nós desenvolvemos, o Arduino Shield, tem 3 mãos levantadas, já vai passar. Né, a gente desenvolveu o Arduino Shield, que foi apresentado antes ali. Desculpa, a Nightwing Shield. E com essa Nightwing Shield, que a gente gastou menos de R$50 para fazer, e mais 4, 5 coisas aí, 4, 5 materiais, eu sei que com menos de R$1.000 eu tenho uma caixa com 12 kits, e a gente dá aula para 12 grupos, né, com aquele kitzinho ali que é mais barato que o valor de um kit de PIC. Uma coisa impressionante. Eu não sei quem foi que ergueu o braço primeiro aqui. Tem 3 braços levantados. Tem o César, tem o Marcelo e tem o Felipe. Acho que foi o Felipe, não? Sou eu, acho. Mas é isso que já foi comentado aí bastante também, mas realmente nessa questão de como barateou o custo de todos esses sensores e tudo mais, né? Lembra, velho, lá no início da graduação, o cara comprar, tipo, o sensorzinho que a gente mandava vir daquela micro-E, acho que vinha aqui da Sérvia, eu acho. Demorava uns tempos. Era o único lugar que eu lembro que vendia, tipo, esses já, e tinha uma gama bem grande já de sensores e tudo mais, mas, cara, muito caro, demorava, tipo, hoje digamos, esse efeito da onda do Arduino fez com que aparecesse muito mais acessível, assim, mesmo que tu não vá usar a plataforma principal como Arduino, para ligar em alguma outra plataforma tua, numa protoboard, mas tu tem isso bem mais acessível, digamos, por causa do Arduino. Com certeza. Só complementando antes para falar para o Marcelo ali, ó, por exemplo, o sensor de CO2, a primeira vez que eu cotei custava R$9.000. Esses dias eu comprei um por 120. É uma coisa escandalosa o que caiu o valor, sabe? Enfim, hoje é possível fazer coisas que ideias que a gente teve lá em 2013, 2014, a gente não implementou porque era inviável. E hoje já se tornaram viáveis por causa disso, né? Isso que vinha pelo correio, aquela coisa toda, né? Que a gente sabe, vem rápido até Curitiba, depois demora para cá e tal. Imposto pegava imposto, pegava tudo, saía caro mesmo.
E depois que chegava, nós já estávamos trabalhando em outra ideia, porque já tinha passado, né? Hoje a gente compra Arduino em qualquer lugar, assim, qualquer lugar, eu digo, Mercado Livre é uma maravilha, demora uns 3, 4 dias, 5 dias para vir, mas assim, às vezes quando a gente tem pressa, a gente compra de uma loja do Mercado Livre aqui, de algum vendedor aqui do Rio Grande do Sul, e vende um dia para outro, né? Então é uma coisa fantástica. Marcelo? Eu só queria enfatizar essa acessibilidade do Arduino, que por ele ser simples e bem barato, né, existem muitas pessoas que têm ele, né, e aí uma grande diferença é que uma pessoa da família que mora lá no interior consegue procurar um projetinho e fazer ela, eu quero regar minhas plantas automaticamente, consegue fazer. Não precisa ser engenheiro, talvez não precisa nem saber muita coisa de programação ou quase nada de programação, porque a diferença é que tem tanto projeto aí em português que você consegue ver, né? Porque às vezes a gente acha que todo mundo sabe inglês, mas na verdade é a minoria da população, né? Mas tanto projeto em português que tem ali como automatizar a sua casa, como regar suas plantas. Então, assim, é para qualquer pessoa mesmo fazer, né? Acho que qualquer pessoa que procure um pouco, tenha um pouco de motivação, que dá bastante motivação nisso, é bem legal, né? Como muitos disseram aí, é quase que um hobby trabalhar no Arduino. Então, isso que eu acho incrível. Maravilha. Uma outra questão que a Fernanda introduziu é assim, então nós estávamos comentando antes ali, a questão dos códigos e dos repositórios que tem, né? Tipo assim, tanto o Project Hub quanto o GitHub. Alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso, sobre Git, sobre mesmo o Project Hub, questão de licenças e tal, né, que funciona a questão. Eu só queria complementar o que o Marcelo falou de ser muito acessível para todo mundo, até quem não sabe inglês. O que é muito legal é que isso cria interesse nas pessoas em seguirem na área. Por exemplo, se é uma pessoa que está no ensino médio, talvez considere fazer uma engenharia. Então, isso também é muito importante. Isso. E tudo certo, né? Então, por exemplo, nós conversamos hoje de manhã, foram demonstrados todas as escolas municipais, o ensino fundamental e médio, né? E se espera, né, que com isso mais pessoas se interessem pela nossa área e venham a fazer algum curso na área tecnológica. O mundo está precisando, por quê? Porque tem muita vaga nessa área. E para nós é interessante, quanto mais alunos nós tivermos, mais gente estiver interessado em ser nosso aluno, melhor. Né? Mais alguma coisa? E já chegar também no curso tendo uma ideia do que vai fazer, né? Porque às vezes tem muita desistência nos cursos técnicos ali no CETISM e tal, porque a gurizada chega sem ter ideia do que vai fazer. E até dos meus colegas, assim, eu vou dizer que metade diz que odeia a área, não vai seguir por nada, assim. Eu sei que tem bastante junto, que a pessoa não escolheu só por causa da informática, mas tem gente que realmente não tinha ideia do que era informática antes de entrar pro curso. E o mesmo vale para uma graduação. Aqui, a maioria do pessoal que comentou fez um curso técnico antes de fazer engenharia. Eu acho que a exceção foi o Marcelo, né? E eu. E é muito mais difícil entrar numa engenharia sem ter feito curso técnico. Olha, o desafio é bem maior. Então, assim, também tem muita evasão na engenharia. Muito por isso. O cara chega, acha que é uma coisa, chega lá e outra, já que se fez um curso técnico antes, já muda de figura a coisa. Mais que nós podemos comentar sobre isso? Ninguém tem mais nada para comentar? Não? Uma questão, eu não sei se foi comentada também, a compatibilidade do Arduino com outros também microcontroladores. Porque tu pode integrar eles e fazer
algumas outras coisas, que nem o Peg comentou da Shield, que tu pode colocar a Shield Ethernet, mas aí tu pode comunicar ele com outro microcontrolador para aquisição de mais coisas que tu precise, mais dados, e aí passar a parte de Ethernet para ele e integrar ele com outras plataformas também, né? E isso é uma facilidade também que ele trouxe, poder se integrar outros componentes. E no início até tinha menos poder de processamento, né? Conforme foi sendo difundido e foram vindo novas placas, novos microcontroladores mais robustos, mais potentes, né? Hoje é muito difícil achar alguma aplicação que a gente não consiga fazer com algum microcontrolador que use a Arduino, né? A gente deu esses tempos um curso lá, faz tempo, não foi tão recente. Era um curso sobre aplicação de controle em eletroimpotência. A gente fez, só que daí a gente tinha limitação das frequências PWM lá. Mas a gente pegou então um DUI, que era melhor, né, mais potente, alteramos o registrador e fizemos um Arduino pela facilidade, coisa que com um Uno tu não conseguiria fazer, né? Mas com um DUI tu consegue. Então, é difícil achar hoje algum projeto que a gente... Claro, questão comercial, né, é mais complicada, dependendo de uma aplicação muito, muito complexa, mas no geral, então ele atende toda a necessidade, né? Desde o cara que quer fazer arregar as plantas, que o Marco falou ali, até implementar um controlador que usa um poder de processamento grande em uma aplicação, um hardware de 4, 5, 6 kW, né? Então, é bem completo, né? Hoje é bem mais completo. Antigamente era mais complicado, mas hoje está bem bacana de começar agora a trabalhar com isso aí, né? Interessante. O CubeSat não tem um Arduino lá? Tem a impressão que sim. Tem a impressão que foi o CubeSat, sim. Então, isso aí já prova, né, que o poder gigante. Exatamente. Assim, para esclarecer também o pessoal que que vai assistir a live, está assistindo, que vai assistir, tem algumas outras plataformas de código aberto que também são muito poderosas, e aí esses dias eu me perguntou e o Raspberry Pi? Assim, vocês já devem ter trabalhado, alguns de vocês já trabalharam, podem comentar mais sobre isso, mas assim, eu tive uma reunião semana passada com o pessoal de outra universidade e eles desenvolveram um equipamento para basicamente tira foto e essa imagem precisa sofrer tratamento através da segmentação da imagem e tal. Isso sim o Arduino não consegue fazer, mas o RASP consegue. Então eles têm um Arduino e um RASP lá na unidade remota. O Arduino fica rodando, que consome pouco e tal, e ele então, quando a cada hora, a cada meia hora, sei lá, ele tira uma foto ali do local e liga o Raspberry Pi. O Raspberry Pi faz o processamento da imagem, transmite as informações e desliga. E enquanto isso, tipo, o modo do sleep ali fica com o Arduino, né, tirando outras informações. Então, assim, ele consegue... Eu não sei se daria para fazer tudo isso com o Raspberry, mas o pessoal partiu para essa solução e está funcionando. São armadilhas de feromônios para atrair insetos e depois tiram fotos para ver quantos insetos por metro quadrado tem e tal, para tomar decisão na hora de aplicar inseticidas e tal, né? Então, na lavoura, né? Então, como são unidades remotas, um dos requisitos básicos é baixo consumo, né? Então, eles saíram com essa solução. Por quê? Porque aí, em vez de transmitir uma imagem que exigiria muito largura de banda, o Raspberry transmite só o número de insetos. Então, um valor bem baixo. E todo o processamento da imagem é feito lá remotamente já. Já que eu entrei nesse assunto, a questão da internet das coisas, que vocês falaram que vocês trabalham bastante ali e tal, mas assim, o pessoal começa trabalhando com Arduino nessa área, né? O Arduino está pegando pesado nessa parte das coisas aí.
O que vocês teriam a conversar, a comentar sobre isso, sobre a internet das coisas? Queria só fazer um comentário que isso tem bastante ligação com a live de hoje de manhã sobre inclusão. A internet das coisas é extremamente importante, porque é como a gente estava falando, automatizar alguma coisa por controle de voz ou alguma coisa simples assim que pode ser feito com Arduino e que tem a ver com a internet das coisas. Exatamente. Mas fazendo um adendo no que tu tinha mencionado ali do Raspberry Pi e do Arduino, eu digo que tipo, a combinação de Raspberry Pi e Arduino é uma combinação bem interessante, e porque tipo, os dois são completamente diferentes, né? O Raspberry Pi ele é um computador completo ali, basicamente. Roda todo um Linux ali em cima dele. Você não vai comparar com o Arduino, que é um bare metal, né? Tipo, tu não tem você pode botar, talvez, acho que um FreeRTOS, assim, alguma coisa assim, mas o básico do básico é um microcontrolador, né? Por exemplo, tem coisas que é muito mais difícil de fazer no Raspberry Pi. Conectar um SPI, entendeu? Alguma coisa para SPI, tu tem que criar um driver para o Linux, entendeu? Para te poder acessar aquele... se você vai fazer uma coisa muito especial naquele SPI lá. Porque tu não pode simplesmente fazer um programa em Linux que acessa o SPI de forma simples. O SPI ele é só acessado pela área de kernel. Então, tem todas essas diferenças. E, claro, o consumo de um Raspberry Pi é bem grande. A gente usa aqui muito o Raspberry Pi na empresa. Então, é bem interessante. Por exemplo, alguns equipamentos que a gente desenvolve, onde é bem esse o caso, tu precisa, às vezes, de um poder de processamento maior, ou, por exemplo, tu cria uma espécie de gateway. No caso, tu roda o nosso chip lá, que vai fazer todo, vai ser responsável pela parte da comunicação Bluetooth, lá, o Zigbee, para fazer uma automatização nessa área, mas daí, tipo, para ele acessar e jogar tudo na internet, tu comunica ele por SPI com o próprio Raspberry Pi, e daí tu tem que criar o teu próprio driver lá para Linux, e daí no Raspberry Pi tu roda um programa, que no caso ele vai pegar esses dados por SPI e daí deixar disponível na web, né? Então é uma combinação bem, bem interessante, mas são duas áreas diferentes, né, na minha opinião. Uhum. No caso, essa questão de enviar dados também para a nuvem. Tem novas versões do Arduino que já estão vindo com Wi-Fi, Bluetooth, ou mesmo, né, a ESP32, que já tem essas features aí. Isso facilita muito mais pra vocês terem uma ideia agora, né, para o pessoal que não é da área, que está ouvindo ali, um ESP32 que tem 240 MHz, uma boa quantidade de memória, Wi-Fi, Bluetooth, tudo junto ali, a gente consegue por R$40. É uma coisa... sim, muito obrigado, capitalismo, por nos proporcionar tudo isso, né? Todo esse acesso a novas tecnologias e etc. Voltando, ou juntando ao assunto que foi dito antes, o ESP32 ainda é dual core e roda o FreeRTOS embaixo, se tu roda o Arduino por cima. Então tu pode chamar e criar tasks do FreeRTOS no ESP32. E definir afinidade, quero que isso rode no Core 0, isso que rode no Core 1. Aí, começar a arquitetar, digamos assim, uma aplicação, um sistema que seja em tempo real. Eu quero que todo o código base rode no Core 1 e código crítico rode no Core 2. Bom, aí começa a inventar, né? Eu ainda uso bastante o ESP, justamente por ter essa facilidade de Bluetooth e Wi-Fi já integrado. Então não tem que acrescentar módulo. É bem interessante. Inclusive, aquele projeto integrador que vocês fizeram, a solução foi usar o ESP, inclusive, né? Num core ficava rodando uma coisa, no outro core ficava rodando outra parte do trabalho, né? Então, exatamente. Os professores resolveram, eu incluído entre eles, né? Resolveram fazer um trabalho que integrasse 3 ou 4 ou 5 disciplinas, nem quantas. O trabalho era uma fonte, né? E ia ser controlado por microcontrolador, e teria sensores e etc, e toda a parte de instrumentação e coisa. Então juntamos 4 ou 5 disciplinas ali num único
Vale a solução para a malha de controle funcionar bem foi partir para um ESP, tendo uma parte do sistema trabalhando num core e a outra parte no outro core, para não ter problemas de atraso, que nem, tipo, às vezes acontece em sistemas maiores, como a gente sofreu isso aí na estufa ali, que teve uns probleminhas para colocar muitos sensores e etc, né? Mas assim, ó, o que interessa, né? Começamos com o Arduino, né? O próprio ESP pode ser programado na própria ideia do Arduino, vejam na facilidade. Então, assim, nós não estamos fugindo do Arduino usando outra plataforma, né? Tá no mesmo ecossistema, né? Com relação a sensores, né, que barateou e tal, vocês estavam falando dos DHT. Quanto custa um DHT? Um DHT 11 custa menos de R$10. O 22 deve estar o quê? Uns R$15. Por favor. Uma precisão de 0,1 grau centígrados. Exatamente. Nossa senhora. De novo. Muito obrigado, capitalismo e produção em massa, por fazer com que o preço das coisas despenque, né? Eu acho que, professor, tocando nesse assunto do capitalismo e tal, acho que o que forçou a mão do mercado foi o Arduino mesmo, porque todo mundo começou a ver, pô, mas então não precisa ser uma coisa tão complicada, tipo, a gente pode fazer aplicações, porque antes não tinha, por exemplo, um micro que tu conseguia só com cabo USB, tu fazer o flash do firmware com cabo USB, tu tinha que ter toda uma estrutura e meu Deus do céu, gravador de pique, né, cara, gravador de cabeça. Tirar o gravador com uma chave de fenda, com uma tampinha de caneta, botar no gravador, tirar, colocar de volta na placa. Pois então é questão de forçar a mão do mercado. Agora praticamente até a própria Texas tem um acesso que seria para aplicações bem específicas, com alto desempenho, mas tu tem um kitzinho básico ali que é muito fácil de programar, tu tem até a Texas agora acho que tem como é que é o nome? Ele tem uma IDE que é tipo do Arduino, que é bem simplificada, que eu nunca usei, eu sempre usei o... Energia. Eu usei Energia. Uma vez, ao que eu me lembro, eles meio que descontinuaram em favor de portar o código de energia para o Code Composer. Ok. Ainda fica retrocompatível, tu tem as bibliotecas, mas era basicamente a cópia do Arduino. Eles tentaram. Então o Arduino virou o default agora. Mas aí nós temos que estender o agradecimento do Saul, do capitalismo, aos chineses, né? Porque, na verdade, o boom mesmo da coisa foi quando os chineses viram que aquilo ali ia dar dinheiro fabricar aquilo ali e começaram a fazer clone de tudo, né? Mas porque o mercado queria, né? Essa que é a questão. O mercado queria, eles viram, isso aí dá, e começaram a fazer, né? Mas viu que tinha demanda, né? Porque a gente dizia, pô, às vezes o cara não é engenheiro, não tem uma formação técnica, mas ele quer usar, né? Ele quer colocar uma luz inteligente na casa dele. Mas como aparentemente não tinha demanda, daí não tinha procura, né? No momento que o Arduino trouxe isso e provou que tinha demanda, não, aí se tem demanda a gente quer produzir em cima, né? E aí a coisa se difunde, né, muito rápido. Uhum. Então, assim, e aí voltando para o que a gente comentou pela manhã, né, tipo, nós temos as tecnologias inclusivas ainda estão muito caras, porque a produção é baixa, né? Se mais gente se interessar por essa área, logicamente que os preços vão despencar e mais pessoas com deficiência vão ter acesso a facilidades de sua vida, né? Em sua vida. E o grande vetor para isso, para tornar possível essas novidades, são os microcontroladores, né? Tipo, nós demos o exemplo ali, para quem não estava pela manhã, por exemplo, me passou essa ideia na cabeça, certamente alguém já teve essa ideia antes, porque é muito simples. Uma bengala para quem tem problema de deficiência visual, o cara fica o quê? Ele fica batendo ali, fica batendo. Não vai durar muito aquela bengala. Então, se colocar um sensor ultrassônico lá e um vibracal aqui em cima na manopla, e um Arduino Nano ali no meio, sei lá, já dá para melhorar a vida, né? Fazer alguma coisa interessante nesse sentido, né? Então, e as ideias surgem desse jeito, né? Então,
Isso tudo só vai ser possível, então, essa parte da inclusão, se a gente entrar pesquisando nisso, se startups se interessarem, né, e começarem a baratear o preço nisso também, nas aplicações mais básicas, né? Porque, assim, tipo, nós estávamos comentando aqui antes da live, a questão de 10 anos atrás, microcomputador era coisa de doidão, né? De alguém que era muito bom em programação, que demorava, sei lá, um dia ou dois para conseguir piscar um LED ali e tal, né? Hoje, para escrever um display, era quanto tempo que se demorava para programar no braço ali? Bastante, né? Isso era estimulante. Hoje, uma linha de comando, a gente já bota entre aspas o que a gente quer que vá para o display e já sai o troço ali, né? Pô, acho que a gente fez uma disciplina, professor, no curso lá até. A gente fez um driver pro display no braço, não podia usar a biblioteca. Só falar em registradores já dá arrepio, né, cara? Cara. Eu também fiz uma, cara. 16:2 alfanumérico. Bota inferno. É o inferno, né, cara? Aí que tá, tipo, aí é algo bem... algo bem... É um exemplo que dá pra mostrar aqui, tipo assim, tu bota inferno se falar, né, tu vê, tu pega nojo da disciplina, né? Não, mas é uma coisa relativamente simples, né, tipo, quando tu vê funcionando, tu pensa, isso aqui não é nada demais, mas quanto tempo foi de trabalho investido, né, pra fazer aquilo ficar estável, ainda por cima, mandar um trem de dados ali, alguma coisa pra ficar estável, e, nossa. Mas aí... De repente, quantos pegaram nojo daquilo ali, né, cara? Mas aí eu culpo, ou vou fazer 2 pontos. Eu culpo um pouco o display, que é o que eu me lembro, varia muito de display para display. A interface, digamos assim, é bem definida, mas esse display tem timing tal, aquele display tem timing tal, e começa a incomodar quando tu vai fazer a biblioteca em si. Mas, ao fazer a biblioteca, eu aprendi bastante em como tu organiza a biblioteca, como é que tu faz a interface da biblioteca. Tá fazendo uma biblioteca, um conjunto de funções. Show. Mas quem é que vai usar? Como é que ele chama essa função? E uma coisa que eu ainda gosto, digamos assim, não ainda, mas uma coisa que eu gosto do Arduino é que, e ninguém aproveita muito, é que o Arduino já tem o C++ integrado. Todas as outras plataformas, seja Texas, historicamente é C, Freescale, NXP, bom, todos os fabricantes que têm seu próprio stack de coisa, stack de software em cima, é em C. FreeRTOS é em C. Mas o Arduino ele já vem com, digamos, o compilador instalado, ou o compilador suportando, e a aplicação inteira é feita em C++, e tem algumas coisas que eu acho que talvez a minha recomendação, vamos dizer assim, do profissional que já programou em C++ para o microcontrolador, já programou em C para o microcontrolador, e um monte mais de linguagens, é que vale a pena, digamos assim, dar um step up na simplicidade, na facilidade do Arduino, gastar um pouco de tempo aprendendo C++, pelo menos a linguagem crua, que facilita. Uma coisa que eu odeio fazer é tu declarar tipo variável igual a tipo alguma coisa. C++ só bota alto variável igual a x. Pronto, igual a 3. Tu consegue deduzir qual é o tipo de variável, o que vai ser ali. Alto x igual a objeto. Tu não precisa declarar o tipo. Esse do alto, do C++, que eu adoro, mas tem várias outras facilidades, várias outras, digamos assim, ferramentas da linguagem que te ajudam a tu burlar ou a tu escapar justamente o que afugenda as pessoas quando vão tentar programar em C, que é ponteiro para cá, ponteiro para lá, copia, confere se é 0, e aí vai. Por exemplo, em C++, em vez de usar ponteiro, tu pode fazer a função que tenha uma referência. E aí, então, uma das bases da referência é que tu nunca vai ter uma referência inválida. Então, tu é forçado a passar algum objeto para aquilo. Então, a tua função, por exemplo, nunca vai quebrar. Intrinsecamente, a linguagem te possibilita isso. Isso é uma coisa que não é muito explícito na hora que tu começa a programar com Arduino,
e se tu quiser, tu não precisa encontrar isso em nenhum lugar que tu vá, mas é uma das facilidades que o Arduino te diz assim, ó, aqui, ó, o Arduino não, mas o Arduino por efeito colateral da linguagem C++. Tá aqui, ó, tu quer usar? Tá aqui, tá pronto. Só meter e vai funcionar. E uma outra questão, assim, é que tá surgindo a versão nova da IDE do Arduino, ainda está em versão beta, mas já tem fundo modo noturno, já tem mais cores ali nas letrinhas, e tem o recurso autocompletar. Tá ficando mais difícil de a gente errar na hora de programar. Me engano, essa aí é em cima do VS Code, do Visual Studio Code. Não sei. É? É. E aí, acho que já tinha alguns plugins que tu poderia programar no VS Code, fazer teu ponto .ino ali inteiro, e tu já fazia o download pelo VS Code. Compila e download não usando nada da ideia do Arduino. E sim, o VS Code dá para fazer isso, sim, direto. Para quem não usa, eu recomendo bastante usar. É uma ajuda, uma baita mão na roda. Inclusive o VS Code tu não precisa nem indicar a porta, que ele acha o Arduino, vê a versão do Arduino e joga para lá, tu só diz lá download e ele encontra o Arduino e faz o download. Tá mais fácil ainda do que usar no Arduino. Essa eu não sabia, vamos saber. Mas a versão nova do Arduino, eu acho que deve ter como é que é, puxado todas essas, né, os plugins, bem provável. Não, ou assim, como é que eu vou dizer, copiado essas features aí desse. E tu ainda já tem as features que vêm nativas do VS Code ainda, né? Tem acesso a mais plugins que tu não teria na... E tem um botãozinho para jogar direto pro GitHub e tal, então... Mas... Eu acho que meio que paralelo, mas ainda importante. Agora que tu falou GitHub, eu não sei se a maioria das pessoas que estão olhando, que vão olhar isso, usam SM, Source Control Management, que é basicamente GitHub, ou Git, alguma coisa assim. Que o Arduino em si, falando da ideia do Arduino, não tem suporte a isso, mas o Matheus falou, ou não, foi tu que falou. Igual. É paralelo, não é Arduino, mas é software, é construção de software. Em vez de tu copiar a pasta e dar um nome diferente, tu pega e dá um git commit, tu consegue ver quais as diferenças, tu dá um release, tu dá um tag, aí tu bota, daqui a pouco tu bota no GitHub, aí tu compartilha, tu cria uma organização, e tem, sei lá, 5, 6 colaboradores, e ainda em cima do Arduino, mas começa a virar algo, não digo uma coisa mais profissional, mas uma coisa mais organizada, uma coisa que tu, se vamos falar em produto da indústria, tu consegue, eu fiz essa versão, entreguei essa versão para a pessoa X, entreguei essa versão para a empresa Y. A empresa Y diz, não está funcionando. E aí tu não te lembra qual versão que está rodando lá. O Git, especificamente, te ajuda nisso. Não é integrado ao Arduino, mas sendo VS Code com nova versão do Arduino, vai. E também possibilita trabalhar com outras pessoas, né? Tipo, um time trabalhando na mesma coisa. Um faz uma parte, outro faz outra parte, depois dá um merge e sai um código lá com as duas partes junto. Isso é bem importante também para não ficar naquele copia e cola e baixa a versão nova e coisa assim. Isso é bem bom. E o VS Code tem uma parte ali que dá para ver as branches e os merge e coisa. É bem legal. E os comentários, meus queridos? Os comentários no código, quando a gente junta mais, né? Como é que fica? Outra coisa que eu acho que é importante salientar, tem muitas empresas pedem para ver teu GitHub quando tu vai fazer entrevista. Pedem o GitHub. Tu tem GitHub, tu já ajudou em projeto open source, tem empresas que pedem. É bom sempre bom tu ter, tipo o teu portfólio, né? O portfólio do programador, é o GitHub lá. Então é interessante. Claro, depende muito da empresa, né? No meu caso não pediram. Mas tem várias empresas que já dizem lá, tem que ter colaborado em projetos open source para trabalhar. Né? É um adicional. E na entrevista, qualquer vantagem que tu tiver é lucro, né? Então. Sim.
E continuando no ponto do GitHub, adicionando mais um pouco também, como a Fernanda falou ali, toda a questão de poder dividir com mais pessoas o mesmo projeto, né? E, por exemplo, pega numa empresa, na maioria das vezes, vai ter talvez 10 pessoas trabalhando no mesmo projeto. E daí entra junto uma coisa muito interessante do GitHub, que é o histórico, né? E porque, por exemplo, tem 10 pessoas trabalhando, às vezes em coisas separadas, mas no mesmo projeto. Como é que tu garante que o que a outra pessoa vai fazer não vai afetar o teu código? Ou não vai estragar algo que tu fez? Então, muitas vezes, tu vai ter testes que rodam todas as noites, pega o último commit daquele dia, roda testes que a pessoa, quando fez o código, já definiu um teste lá também. No momento que esse teste falha, tu consegue ver ali pelo histórico do GitHub quem pode ter mexido naquilo acidentalmente ou mexeu num bloco que ele não era, não estava tão acostumado e daí fez uma coisa errada. Então, tudo isso já facilita. Dá para rodar Git Blame também. Blame é a melhor botão do Git. E tem as pipelines de produção que rodam com Git, GitHub ou GitLab. Enfim. Exato. Interessante. Muito bom. Isso aí tudo agora nós estamos falando de Git, de plataforma colaborativa, isso aí também é uma coisa nova, né? Que talvez tenha, inclusive, impulsionado com o Arduino. Eu não me lembro que existe GitHub há quantos anos? Assim, 8, 10 anos? Vocês ouviram falar há muito tempo? Isso aí, para mim, é algo... Acho que mais. Eu acho que... O Git, sim. O GitHub eu não sei. O GitHub é menos, mas o Git é bem antigo. Não, o Git é 96, eu acho, 2000. Ah, não, tá. Mas o Hub popularizou, eu acho. Em 2008, 2006. No máximo. No mínimo, eu acho. Eu chutaria 2008 e 10 ali. Nessa década. Porque antes ninguém usava. Né? O GitHub não... o Git é muito mais antigo que o GitHub. Isso eu sei. Não sei o quão mais antigo. E o GitHub hoje não é da Microsoft? Yes, sir. Agora as grandes empresas também estão voltando para open source, né? Assim, para trabalhos desse tipo, assim, tal, estão investindo nessa... As que têm contato com o consumidor, eu acho que é meio que obrigatório, porque tu teria que fornecer códigos reutilizáveis e colaboração e até suporte. Então acho que é meio que... É o caminho, né, que tá tomando agora. Uhum. Então, essa questão da gente ter uma ideia, patentear e ficar rico, já era. Hoje acho que não tanto. Eu acho que não em software, esse é o ponto. Tu pode ter uma ideia, patentear, mecânica, sim, eletrônica analógica, digital, sim, mas em software eu acho mais difícil. Não é tendência mais. Porque também tu tem so many ways to skin a cat. Tu pode resolver o problema de um jeito, pode resolver o problema do outro. Então, tu vai, patenteia, beleza, a pessoa vai descobrir outro mais eficiente e tchau para tua patente. Sim. E as plataformas evoluem. No caso, o micro que eu estou usando, que eu fiz um software hoje, não vai nem estar sendo fabricado daqui a 5 anos. Exato. Então, não tem mercado para longo prazo. Acho que as únicas coisas que tendem a ficar mais fechado é a inteligência artificial. Porque a gurizada tem medo que usem de forma errada. Então tá cada vez mais fechado. Não é open source. Tipo, tem o Watson Studio da IBM e coisas que são extremamente fechadas. Tem que ter... Para te usar, tu tem que ser inscrito e coisa. Esse é o tipo de coisa que eu acho que não vai virar open source. É a única coisa que eu acho que nos próximos anos vai fechar mais. Não faz sentido. Mas é aí que tá o dinheiro também, né? Software de piloto automático de veículo é uma das coisas mais caras que tem hoje em dia. E mais tem empresas tentando fazer o mais eficiente. Na área agrícola, os israelenses estão ganhando uma grana tremenda em cima de AI, né, de inteligência artificial, para... Eles passam o drone, fotografam a lavoura e reconhecem a doença na lavoura e fazem tudo por imagem, né? Tudo por machine learning. E eu fui numas... Ali em Naumetok, né, e os caras estavam apresentando
o produto deles e é forte o negócio, é forte. E estrutura de hardware para suportar isso que é mais forte ainda. Ah, sim, porque assim, tipo, inclusive, lá, quando eu tava lá no doutorado, lá um tempo atrás, até lá para 2013, os piás ali, o trio, o Veg, Ricardo e Felipe estavam me auxiliando ali, já se falava dessa parte aí de processamento de imagem e tal, e nós não tínhamos acesso ainda a micros tão rápidos e tal, para que tu consiga ver aqui já identificar a erva daninha e aplicar o veneno ali, dali a meio segundo, né? Hoje os caras estão fazendo isso aí, né? Inclusive a parte de doenças, tanto por segmentação de quanto NVDI, essas análises de imagem, os caras estão realmente avançando. Hoje até a parte da inteligência artificial para identificar pragas, insetos e tal. Isso a gente... O negócio os caras passam com o drone fotografando a lavoura e eles conseguem identificar folha por folha. Não é, eles conseguem identificar um besouro em cima de uma folha da lavoura. E eles recolhem a imagem e fazem o upload de tudo para Israel, né? Eles são representantes aqui, né? Mas as imagens vão todas para Israel, onde eles têm o centro deles lá de processamento, e eles conseguem, a resolução é para identificar folha por folha, para ver se tem uma manchinha de doença na folha ou não. Né? Realmente impressionante. Eu fico com medo, porque drone pode cair, né? Mas eles têm os equipamentos melhores, né? Mas assim, quando alguém fala, vamos tirar umas fotos de drone, vamos fazer um projeto, bicho, drone cai. Mas assim, tô brincando aqui, fazendo claro, porque isso aí já tá, essa parte de Vantes aí, os israelenses tomam, se bem que essa parte de TI, os israelenses estão bem avançados também. Tanto que o centro de pesquisa de algumas grandes empresas hoje está em Israel, né? Israel é o país que lidera segurança na web e segurança de software, enfim. Segurança no modo geral, né? Tipo assim, o que acontece? Um paísinho desse tamanho, cercado de inimigos milenares. Então lá a questão a segurança pessoal é uma questão de vida ou morte. Então ele sempre, na parte de inteligência, na parte de toda essa segurança e agora também nessa parte de segurança na internet, eles são muito avançados nessa parte. Eu tinha visto uma outra empresa mas não, eles não trabalhavam com drone, eles trabalhavam, era tipo um weed seeker. É uma empresa israelense também que desenvolveu um pulverizador que ia identificando, não me lembro se era para identificar erva daninha ou insetos, eu acho que era para ervas daninhas. E aplicando o veneno só onde estava a erva daninha, assim. Isso foi uma ideia que nos deram e que, na época, nós não havia ainda nem microcontrolador que girasse tão rápido e nem tecnologia para isso. Os primeiros artigos nessa área começaram a surgir lá, e aí a segmentação de imagem, detecção de contorno, detecção disso e daquilo para chegar nos filtros que foram desenvolvidos para identificar, saber quando é uma coisa ou outra e tal, né? Quando é enfim, quando é uma erva daninha ou não, quando é um bicho ou não e tal. Hoje, eu ouvi falar que já tem aplicativo para o celular, que tira a foto e que te dá a espécie. Sim. Eu tenho aqui, eu uso na minha horta. Funciona bem. E o mais interessante, até porque hoje de manhã, acho que eu descobri como é PlantNet. Tudo bem. E o mais interessante é que tu tira a foto, porque eu tenho umas ervas daninhas nos pepinos ali que estão nascendo nos tomates. E aí eu tirei a foto para te ver, e aí ele te dá um match, sabe? Ele diz, deve ser isso, ou deve ser isso. E aí tu avalia também dos outros. Então, as próprias pessoas vão colaborando para cada vez mais ser... Por exemplo, tem 99% de match
tu tirar uma foto de uma rosa ser uma rosa. Aí tu pergunta, é uma rosa? Sim, realmente é exatamente igual. Aí tu dá OK, e aí esse OK que tu dá já colabora para a rede para ficar mais confiável no software. Então é muito massa isso aí. Muito interessante. Ele está te usando para melhorar o próprio. Ele te usa para melhorar o próprio. Cara, e aí tem uns que não, tem uns que dá 13% DC, tal espécie. Aí te dá um nome científico e tu não tem certeza se é. Deve ter pergunta, é a mesma? Aí tá, tu não sabe. Aí não adianta. Mas ele usa assim a experiência do usuário, que nem os algoritmos lá de reconhecer faixa de pedestre, né, para clique nos ônibus, aí tu tá colaborando com o algoritmo. Você é um robô? Tu é. Às vezes tem um cantinho ali, tu não sabe se tu cresceu coisa ou não, né? Às vezes um cantinho que não pega a lâmpada, pega só a bordinha do semáforo. E aí marca ou não marca, né? E agora sou robô ou não sou? Aquilo ali é meio irritante às vezes, né? Mas enfim. Mas tá melhorando, né? Com a própria experiência do usuário, ele tá melhorando, né? Legal, velho. Pessoal, assim, olha só, nós podemos fazer o seguinte. Nós estamos chegando próximo às 17 horas, que é o prazo foi determinado para encerrar o evento, mas nós podemos continuar na live aqui depois. Eu gostaria, então, de fazer o encerramento oficial do Arduino Day agora, e agradecer a presença de todos. Como eu falei no início, vai ser difícil eu citar todos, porque eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas, assim, foi uma maratona, foram 8 horas das mais variadas atividades, Eu prometi que eu não ia chorar, eu não vou chorar, tá? Então, tá. Porque, assim, foi bem tenso, né? Consegui fazer com que tudo funcionasse, assim, e vou agradecer a participação de todos, não só nessa live, mas como no dia inteiro, né? Deixar uma mensagem aqui, que nós tivemos uma demonstração de que o Arduino ele pode ser considerado um símbolo de liberdade. Por quê? Porque foi um open source, né, que popularizou e que hoje se torna possível que nos 5 continentes uma mesma plataforma seja utilizada. Tu vê em eventos online, em plena pandemia, foram 364 eventos ao todo. Eu consegui fazer com que 364 instituições no mundo inteiro se propusessem a desenvolver atividades como a que nós desenvolvemos aqui online, né? É uma prova da força do Arduino. Já que nós estamos falando de liberdade, eu queria deixar uma mensagem aqui também. Hoje, para quem... E dar um abraço a nossos... Deixar um Hag Sameach aos nossos amigos israelenses, já que nós terminamos a live aqui falando de Israel ali, né? Da tecnologia israelense, que hoje inicia o Pesach, que é um símbolo, que é a celebração da libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Então, interessante, foi coincidência que o Arduino Day caiu justamente nesse dia, que simboliza também onde é celebrada, se inicia a celebração da liberdade também, para uma das religiões mais antigas do mundo. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado por terem nos acompanhado nessas 8 horas. E até o próximo ano.